Fala galera, Rogério aqui e hoje vamos falar de pessoas que ensinam hábito e disciplina, mas sequer aplicam isso na própria vida. Exatamente, as pessoas mentem, sim, elas mentem na internet. E talvez você seja alguém que já caiu nesse papo e eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que Deus abençoe que você não seja mais assim, tá bom? Mas calma, não é pra apontar o dedo pra ninguém específico, é mais uma reflexão que eu tava pensando aqui e decidi fazer esse vídeo rapidão. É uma crítica de um tipo de conteúdo que eu vejo muito no TikTok, nos reels aí da vida, nos shorts agora. E não é sobre julgar se você assiste ou não, quem faz ou não, enfim, deixa eu te contar uma coisa. Você já reparou como todo mundo, nos últimos tempos, virou especialista em disciplina do nada? Vídeo de rotina às 5 da manhã, vídeo de hábitos que mudaram minha vida. O cara vem e posta um vídeo de como eu fico focado o dia inteiro, jejum de dopamina. Aí o cara assiste, sente aquele gás, aquela vontade de mudar tudo amanhã, mete umas flexões no quarto no meio da madrugada. Aí eu fico me perguntando, será que essa pessoa vive o que ela fala? Genuinamente, você acha que esse pessoal que faz esse vídeo aí, posta e fala sobre hábitos que mudarão a vida dela, vocês genuinamente acreditam que elas repetem esses hábitos? Ou será que ela só soube vender o que você quer ouvir? Porque tem uma diferença gigante entre praticar disciplina e performar disciplina. Uma é vivida no silêncio, ninguém filma, você ali é alguém que fica e aplica o que você acredita ser de alguém disciplinado. Outra é feita pra câmera, com uma luz boa, com aquela trilha motivacional, com uma legenda em caixa alta, com um gancho no começo do vídeo pra prender a atenção. Você tá me entendendo? E o pior é que a gente não sabe separar uma da outra só de olhar. Já parou pra pensar nisso? Você já parou pra imaginar sobre isso? Você vê alguém falando de acordar cedo todo dia sem falhar e não tem como saber se aquilo que o cara gravou é realmente real. Ou se foi gravado só uma vez, num dia especial, só pra parecer que é a rotina dele. Você vê, eu não como açúcar há 2 anos e não sabe se é verdade. Ou se é só algo que rende engajamento pra aquele perfil. E aí é que mora o problema. Esse tipo de conteúdo não vem de informação, ele vem de uma identidade. Ele vem a fantasia de quem poderia ser se eu tivesse disciplina. E isso é extremamente lucrativo, dá view, todo mundo quer ver alguém disciplinado, todo mundo sonha em ser o cara disciplinado, todo mundo projeta isso pra si. Porque quem tem disciplina de verdade não sente tanta necessidade de provar isso toda hora. Pensa comigo, cara, pensa comigo aqui, 3 minutos de vídeo já, pensa comigo isso. A pessoa só vive aquilo, ela literalmente só vive a disciplina, levanta, faz, segue o dia e pra ela o dia comum dela, é a rotina dela. Já quem precisa mostrar, quem precisa se esforçar, reforçar toda semana, eu sou disciplinado pra caralho, olha aqui, olha ali, caramba, eu sou muito pica, você tem que fazer esse hábito porque vai mudar a sua vida. Às vezes ela só tá tentando convencer alguém, e não necessariamente você, às vezes tá tentando se convencer, porque tem um tipo de criador que fala de disciplina exatamente porque ele não tem essa disciplina. E ensinar isso virou um jeito de se compensar. Se eu ensino, então eu pareço ser... Não, amigo, você não parece ser alguém disciplinado. Você só tá vendendo um conteúdo que você sequer consegue aplicar na sua vida. E aí vem o público ansioso, genuinamente querendo mudar, genuinamente cansado de procrastinar, de recomeçar, de se sentir estagnado, de acordar tarde. E esse público absorve tudo, sem filtro, porque tá desesperado por uma solução. E quem promete uma solução fácil sempre vai ter audiência. Porque o pessoal quer isso, alguém quer uma solução. Se você promete uma solução, funcionando ou não, batata, vai ter alguém para consumir sempre. Não importa se funciona, importa se parece que funciona. Já parou pra pensar como esse tipo de conteúdo nunca fala dos dias ruins? Nunca fala do dia que não deu certo? Nunca fala da vez que voltou a comer o que nunca mais ia comer? Nunca fala da manhã que não conseguiu acordar cedo, ficou puto consigo mesmo e ainda assim seguiu o dia? Porque isso não vende. O que vende é a versão editada, a sequência perfeita, o dia perfeito na vida de alguém extremamente disciplinado. E você compara com a sua vida bagunçada, com o highlight editado da vida de outra pessoa e pensa, caramba, esse maluco é muito foda, eu queria ser esse maluco. E essa comparação não é justa. Isso é uma comparação impossível de vencer. E aí você se sente pior, se sente menos capaz, se sente atrasado, se sente um lixo, quando na verdade você só tá comparando um bastidor com um trailer editado da vida de alguém que supostamente diz que faz algo. E se você parar pra pensar, o formato quase nunca muda. Sempre tem o antes, a pessoa sem rumo, perdida, sem foco, eu era como você. Porque eu era assim, porque eu era perdido.
E aí vem um depois, onde a pessoa é transformada com rotina, com um propósito, casou, teve filho, arrumou uma namorada, comprou um apartamento no metro quadrado mais caro do Alto da Boa Vista em São Paulo. Ai, porque o maluco foi morar na Irlanda. Tá, e o meio? E o meio? E o meio disso tudo aí? Você pulou pro final do nada? O processo bagunçado, cheio de recaída, cheio de dia ruim. Esse pedaço não entra no vídeo porque não vende. Porque o meio não converte, o meio não prende atenção, o meio não vende o curso. Ninguém quer o meio, todo mundo quer o final, todo mundo deseja o final. Ai não, todo mundo aqui deseja ter uma casa no Porto de Santos. O cara toma vinho mais caro do mundo, ele se consulta no Albert Einstein, mas ninguém quer o meio disso tudo. Então a gente só recebe a ponta final. E aquela ponta final ainda foi editada, organizada, com música certa, entrando na hora certa. E a gente pensa que disciplina é isso. Um antes e depois limpo, sem tropeço no caminho, mas não é e nunca foi. Eu não posso mentir pra você, nunca foi isso e nunca vai ser. Aí deixa eu te falar um negócio, que talvez incomode muita gente vai ficar puta aqui. Tem gente que vive de vender disciplina e que, por trás das câmeras, é a pessoa mais desorganizada do mundo que você vai conhecer. Todo mundo conheceu aquele amigo que vendia ser de uma forma e dava risada porque ele era alguém totalmente diferente. Tem gente que vai vender a disciplina não porque ele é um farsante, não porque ele é um estelionatário, ele até pode ser, mas a maioria tá só se auto-enganando. Os caras se auto-enganam de propósito ainda, porque muitas vezes percebe que pararam de viver aquilo que ensina, viraram professores de uma fantasia que eles inventaram. E o pior é que isso não é exclusividade de um guru da internet. A gente também é assim toda hora. Quantas vezes você já disse pra alguém, eu tenho que ser mais disciplinado? No fundo, sabia que nem você mesmo acreditava totalmente naquilo. Nem você ficar, não, vou ser totalmente mais disciplinado agora, que não sei o que, vou começar a acordar cedo, vou começar a correr e beleza. Passou uma semana, duas, daqui a um mês você repetia a mesma coisa. E aí? Quantas vezes você postou, falou, prometeu um hábito novo só pra sentir aquela sensação boa de não, porra, agora eu vou mudar. Agora eu vou ser pica. Porque anunciado é aquele gosto de vitória. Ai não, eu conquistei, eu comecei, hein? O importante é começar. Quem nunca falou isso? E às vezes a gente confunde as duas coisas. Confunde falar sobre disciplina com ter disciplina. E tem outra coisa que eu fico puto também, e também faz parte falar sobre isso, é que esse tipo de conteúdo criou uma espécie de competição. Ninguém fala em voz alta, mas tá todo mundo se comparando. Compara quantas horas acordou antes. Ai, caralho, acordei hoje 6 horas da manhã. Aí o outro acordou 5 da manhã. O outro acordou 4 da manhã sem falhar. Aí começa, não, caralho, então o cara acordou mais cedo, mas ó o tanto de coisa que eu fiz. Eu aprendi latim, grego, hebraico, aramaico. E isso virou praticamente um status. Eu acordo às 5, eu treino todo santo dia, eu não durmo depois da meia-noite nunca. E quem ouve isso começa a achar que a própria rotina do jeito que é já não vale mais nada. Mesmo que essa rotina funcione pra você, mesmo que você já tenha, do seu jeito, uma disciplina real silenciosa que ninguém filma, porque existe uma diferença entre não ter disciplina e simplesmente não ter uma disciplina parecida com a que o outro tenta te vender. Esse tipo de conteúdo, sem querer, ou às vezes até querendo, vamos aqui falar a verdade, apaga essa diferença. Faz parecer que só existe um jeito certo de ser disciplinado. Acordar cedo, treinar pesado todo dia, cortar o açúcar, ler todo dia 500 páginas de um livro em grego arcaico, meditar de manhã, como se disciplina fosse um pacote fechado, igual pra todo mundo. E não é, eu não vou mentir, não vou falar que é. Disciplina, de verdade, é sobre sustentar aquilo que importa pra você no seu ritmo dentro da sua realidade. Não é sobre copiar a estética de rotina de alguém que talvez nem viva o que mostra. É o ponto principal desse vídeo. Não é, cuidado com os outros que estão tentando te enganar. É cuidado com o que você mesmo confunde com progresso. Porque tem gente que passa tempo estudando produtividade, produzindo, e o cara gasta mais tempo assistindo vídeo de disciplina do que praticando ela. Mais tempo comparando o aplicativo, o curso, o método novo, do que simplesmente fazendo a coisa chata que precisa ser feita. Que é acordar cedo, é difícil, mas o cara muitas vezes prefere vender o curso do que acordar cedo. Isso não é uma forma de fuga, é uma fuga disfarçada de esforço, porque parece produtivo, parece que você está se preparando, mas às vezes é só adiantamento com uma roupa nova. Aí eu vou te perguntar algo muito direto. Quantos vídeos de disciplina você já assistiu esse ano de criadores diferentes? E quantos hábitos de verdade você sustentou por mais de um mês? E quantos hábitos você acha que esse pessoal também sustenta por mais de um mês? Não precisa nem responder, só sente o tamanho dessa diferença. Porque talvez o problema nunca foi falta de informação. Foi provavelmente
algo que você já sabia que precisava fazer, mas ficava lá, não, mais um vídeo, porque se eu ver esse curso aqui, porque se o criador que eu gosto aqui publicar mais um vídeo sobre disciplina, vou mudar. Não, cara, você precisa parar de assistir e começar a fazer. Mesmo mal feito, mesmo sem vontade, mesmo sem aquela cena perfeita. Ai não, porque o meu dia foi super produtivo hoje, porque eu aprendi 2 idiomas novos, estudei 12 horas por dia e comi 12 toneladas de fruta. O ponto não é parar de consumir o conteúdo por seu conteúdo por si só. É parar de tratar o consumo do conteúdo como se fosse uma ação. Assistir sobre disciplina não vai te deixar disciplinado. Talvez você deixe alguém rico. É simplesmente tentar de um jeito imperfeito, sem uma estética bonita, sem ninguém filmando. Porque a disciplina real ela não precisa de uma plateia. E se esse vídeo fez sentido pra você, talvez eu tenha subido o tom algumas vezes. Comenta aqui embaixo se você tá passando por isso, se te ajudou. Envia pra aquele amigo que é chatão também com esse negócio de disciplina. Tamo junto, é nóis. Quem quiser deixar o like, deixa o like aí. Quem quiser se inscrever, se inscreve. Tamo junto, é nóis e falou.